Dicionário Temático do Ocidente Medieval. Jacques Le Goff e Jean-Claude Smith. Feudalismo. Os termos feudalidade, feudalismo e Idade Média têm inúmeras conotações, e mesmo entre os medievalistas, seu emprego suscita graves discordâncias. Podemos utilizá-los como sinônimos ou eles designam realidades distintas. Podemos separar para cada um deles um sentido restrito e um sentido amplo, que seria errado confundir? Pressentimos problemas detrás destas divergências? Mas quais? A ideia difundida de que se trataria de etiquetas arbitrárias, não remetendo a nenhuma realidade histórica definida, inquieta e incita a considerar seriamente a questão historiográfica. As grandes noções deste gênero, que desempenharam e ainda desempenham um papel decisivo para a ciência histórica, também foram e são noções de senso comum e, como tais, estão imbricadas nas estruturas e nas evoluções ideológicas. Escrever a história das obrigações sociais, que pesaram e moldaram no sentido destas noções, é um preâmbulo indispensável. Em seguida, tentar-se-á esclarecer o potencial científico atual dos conceitos subjacentes e as ricas perspectivas que eles abrem à pesquisa a ser levadas em conta. Historiografia crítica. Enunciemos desde logo o essencial, as representações contemporâneas da Europa feudo-medieval dependem fundamentalmente de fraturas que se produziram na segunda parte do século XVIII. Nossa visão do sistema feudal não é produto de uma evolução mais ou menos acumulativa ou em zigue-zague, mas de uma ruptura da qual resultou um novo quadro de referência das relações sociais, dentro do qual ocorreram somente variações e que usamos ainda hoje. Naturalmente, essas fendas não surgiram do nada. Desde meados do século XVII, a lógica de transformação do sistema feudal ainda em vigor produzia efeitos cada vez mais desequilibradores no plano das proporções, no plano das representações. Pensadores como Spinoza, Locke, Montesquieu sugeriram formas de organização social pouco compatíveis com os princípios nodais da organização feudal. Este grande movimento não afetou da mesma maneira nem no mesmo momento todas as zonas da Europa. Em certos países, na Inglaterra em primeiro lugar, a evolução social desde o século XVII era apenas o enunciado de ideias já amplamente realizadas. Em outras regiões, principalmente na Europa meridional, o eco destas batalhas chegou de início bastante abafado e encontrou estruturas sociais pouco dispostas a compreender sua legitimidade. No entanto, os grandes textos de Adam Smith e de Gibbon, de Voltaire e de Rousseau apareceram em um lapso de tempo espantosamente curto, seguidos em breve pelas revoluções do final do século XVIII e pela conflagração geral da Europa que se seguiu e das quais o continente saiu abalado. Em 1756, o ensaio sobre os costumes colocava os princípios. A história medieval é uma ladainha de fatos insignificantes afogados no obscurantismo imposto pelo papado. Graças às lutas das cidades e dos burgueses, a luz se fez pouco a pouco, levando a Europa, enfim, ao seu presente estado de civilização. Em 1762, o contrato social terminava com uma longa definição da religião civil, e Rousseau acabava declarando: deve-se tolerar todas as religiões que toleram as outras, na medida em que seus dogmas não têm nada de contraditório com os deveres dos cidadãos. Mas aquele que ousar dizer, fora da igreja não há salvação, deve ser expulso do Estado. Voltaire, logo depois, dava a essas ideias um tom bem mais mordaz. Voltaire, logo depois, dava a essas ideias um tom bem mais mordaz no dicionário filosófico e nas questões sobre a enciclopédia.
Edward Gibbon publicava em 1776 e 1778 sua História do Declínio e Queda do Império Romano, que pela primeira vez examinava o cristianismo antigo como uma história e não como uma revelação, e pintava a Idade Média como uma interminável e tenebrosa decadência. Isto se traduziu em breve no artigo 10 da Declaração dos Direitos do Homem, de agosto de 1789. Ninguém deve ser molestado por causa de suas opiniões, inclusive religiosas, contanto que sua manifestação não perturbem a ordem pública estabelecida pela lei. Assim, se instaurava o fato inédito na Europa, a equivalência fundamental, religião igual a opinião, de onde saíram a Constituição Civil do Clero e, em seguida, a Concordata de 1801, sob cujo modelo ainda vive uma grande parte da Europa. 3 pontos interligados são de um alcance incalculável para a evolução posterior da história da Idade Média. 1. Este processo conclui com o nascimento de uma estrutura denominada religião, ao mesmo tempo, elemento de representação de uma forma de prática social e conjunto específico de instituições e de atividades, cuja articulação ao todo social não tinha precedente. O uso deste termo para designar ou analisar realidades anteriores ao século XVIII resulta em contrassensos dramáticos. A eclésia, no sentido próprio medieval do termo, desaparecia, e o mito da sua continuidade que os apologistas da fé perene procuram alimentar é uma barreira intransponível diante de qualquer tentativa de análise racional da sociedade medieval. 2. Esta mutação foi acompanhada e ao mesmo tempo traduzida por uma história radicalmente revista, incomparável com a que vigorava até então. Gesta Dei, providência e graça, deixaram o palco, que passa a ser ocupado pelo longo e heróico combate da burguesia contra o obscurantismo. 3. Esta mutação foi o resultado de um conflito profundo e violento polarizado em torno do tema liberdade de consciência. Esta noção, fruto do iluminismo, continua enraizada nas suas representações atuais, integrada ao alicerce que parece fora de qualquer exame crítico. Situação que torna delicada a análise de sociedades como a medieval, onde uma tal noção era inconcebível e onde uma instituição ligada ao credo coativo formava a espinha dorsal da ordem social. Em 1776, apareceram as Reflexions sur la formation de la distribution des riquezas de Turgot et le commerce et le gouvernement considéré relativement à la nature de Condillac et l'inquiétude to nature est causée to wealth of nature. Na última aqui é Inequality and to nature and causes of the wealth of the nation, de Adam Smith. Não dá nem para falar. Mas é isso aí. A conjunção importante que traduzia o aparecimento de uma nova maneira de encarar as relações sociais do ângulo material que se denominava liberalismo. Conjunção importante que traduzia o aparecimento de uma nova maneira de encarar as relações sociais do ângulo material que se denomina liberalismo. Considera-se em geral que esta doutrina se exprimiu sobretudo através da expressão-chave liberdade do comércio, que levou principalmente à supressão dos pedágios e das corporações. Tratava-se mais de criar um vasto mercado de mão de obra sem nenhum elo e sem nenhuma proteção do que simplesmente deixar circular os cereais. De modo correlato, era necessário que as terras se tornassem transferíveis e livremente exploráveis, pela razão pela qual os domínios da Igreja foram tão rapidamente confiscados e vendidos a baixo preço. Adam Smith explica tudo isso claramente.
O enriquecimento supõe, segundo ele, que a terra agrícola e os contratos de trabalho possam ser objeto de simples transações comerciais. Todos os entraves eram considerados como obstáculos ao curso natural das coisas, resíduos nocivos da demasiadamente longa anarquia feudal. Neste ponto, ele tem a mesma visão que Voltaire e Gibbon. A luta da burguesia contra a anarquia feudal era o principal motor da civilização. O fracasso de várias tentativas de reformas feitas pela monarquia francesa na segunda metade do século XVIII é suficiente para mostrar que muitos elementos definidos como entraves pelos liberais ainda faziam parte das estruturas sociais. Os domínios aristocráticos ainda não estavam bem convertidos em propriedades, apesar do esforço progressivo dos juristas para distinguir e separar direitos reais e direitos pessoais. A reação feudal visava reativar formas de taxação que, embora tivessem alguns traços arcaicos, pareciam proveitosas. No verão de 1789, a abolição dos direitos feudais visou, antes de tudo, firmar o movimento de transformação dos senhores em proprietários. Os juristas haviam ganho a batalha, pode-se dizer, Adam Smith com eles. E nesse movimento nasceu a economia no sentido que lhe damos, isto é, um mecanismo social onde o conjunto das operações de produção de trocas é governado por uma forma específica de relações sociais que chamamos mercado. Este advento corresponde a uma fratura profunda. As batalhas do liberalismo engajadas desde o século XVII não eram torneios contra moinhos de vento. Tratava-se de derrubar um sistema social fundado sobre a dominação e a exploração das massas rurais presas ao solo por uma aristocracia fundiária hereditária. Sistema que reservava ao comércio uma posição lateral e subordinada, proibindo, por consequência, qualquer mercado que não fosse setorial e fortemente controlado. Tentar descobrir nesse sistema uma lógica econômica, no sentido que lhe damos, é uma ilusão ridícula. Na medida em que toda a estrutura social estava organizada, precisamente para evitar deixar qualquer autonomia aos mecanismos de mercado e a fortiori uma influência sobre a evolução da estrutura social. Deve-se assim admitir que se tratava do que podemos chamar de uma lógica do domínio, forma específica de dominação bífida, concernindo ao mesmo tempo os homens e as terras, lógica que não deixou sem combate seu lugar à lógica de mercado, que é da Europa contemporânea que ainda conhecemos. Tendo implodido o domínio, não só na prática, mas também nas representações, os liberais produziram uma segunda fratura conceitual que tornava muito difícil qualquer percepção racional da lógica social anterior. Não se deve subestimar o alcance desta fratura no que toca ao devir da história medieval. 1. A Europa do século XIX recebeu como herança numerosos termos de origem medieval que ela continuou empregando, mas dando a eles necessariamente um sentido diferente. Falar de burguês, preço, mercado no século XIX, a fortiori no século XX, é evocar realidades que não têm nada em comum com as que estes termos designavam nos séculos XII e XIII. Os historiadores têm ainda mais dificuldade em evitar o anacronismo na medida em que a sociedade contemporânea interpreta, em parte, a história medieval com a de seu surgimento progressivo, de sua laboriosa emergência por meio das lutas da burguesia. 3. A fratura do liberalismo resulta em uma sociedade na qual o mercado é a instituição dominante no sentido em que os mecanismos do mercado são contidos como a base da organização social e o fundamento da lógica da evolução. No sistema anterior, a produção e as trocas não constituíam a substância essencial da instituição dominante e o comércio desempenhava um papel apenas marginal e as cobranças efetuadas pelos grupos dominantes fundadas sobre estruturas exteriores ao mercado tinham, desta forma, um aspecto radicalmente extraeconômico. De maneira que a análise do sistema de produção e de trocas anterior do século XVIII exige um quadro conceitual que não corresponde ao da noção corrente da economia, a menos que se deforme implacavelmente a realidade histórica. A dupla fratura do século XIX implodiu a eclésia e o domínio.
a religião e a economia impuseram-se e tornaram-se quase impensável. A Idade Média, em termos diferentes dos que de anarquia e de noções semelhantes. Gestão lenta e conflituosa da Europa contemporânea. A incoerência ou a teologia. Como os medievalistas do século XIX e XX administraram essa dupla fratura. O fenômeno mais marcante, sem dúvida o mais carregado de consequências, foi o destino inverso de duas fraturas. O desaparecimento da Eclésia e o nascimento da religião quase não deixaram traços. Por exemplo, perduraram conflitos vigorosos católicos contra protestantes na área germânica, voltarianos contra ultramontanos na França, mas estas disputas firmavam precisamente a aceitação tácita e unânime desta nova noção de religião. O sumo pontífice, ao assinar a Concordata, renunciara de fato à ideia da Eclésia, e os italianos aproveitaram a primeira ocasião para fazer desaparecer os estados do Papa, que não tinham mais nenhuma razão de existir. A Cúria Romana recebeu nos anos 1840 a legitimidade do empréstimo a juros. No entanto, o dogma fundador da imutabilidade da Igreja, guardiã da revelação, tornara inevitável uma reescrita sistemática da história da Igreja, considerada desde então como a história de uma religião. Na França, a burguesia voltariana, que havia ganho a partida e fartamente se aproveitando da dispersão dos bens do clero, deu sua bênção a isso. Na Alemanha, a questão nacional primava sobre todas as outras e a Igreja medieval era comumente identificada como uma potência estrangeira. Em todos os lugares acumularam seus artifícios e os contrassensos sem que ninguém se importasse. Ao inverso, a fratura do domínio suscitou debates e controvérsias e engendrou uma literatura exuberante. O século XIX europeu foi inteiramente atravessado por discussões sobre a propriedade de sua natureza e suas origens. F. Guizot, teorizando a Revolução, revelou o princípio anterior de uma dominação única sobre os homens e as terras, princípio que fora derrubado pela luta secular dos burgueses, que estabeleceu, enfim, a liberdade individual para todos e a plena propriedade. Esta visão foi contestada pela reação, fosse pela minimação da importância da Revolução, Tocqueville, fosse pela negação da realidade, do domínio, Boltaric. Mas o evolucionismo, mais ou menos tocado pela influência de Auguste Comte, tendia a vencer no final do século, assimilando o feudalismo a uma fase de todas as civilizações. A Terceira República reivindicava sua plena legitimidade de ordem burguesa. Na Alemanha, a divisão política e a heterogeneidade social representavam grandes dificuldades, com a aristocracia fundiária continuando na posição dominante. Após as vésperas do Wormers e sua queda, o triunfo da Prússia tornou indispensável um compromisso social que permitiu considerar os Junkers como plenos proprietários. Disto resulta a necessidade bastante análoga à que se observara na França do século XVIII, de negar a unidade do domínio e de definir os direitos feudais como relações exclusivamente pessoais. Foi o medievalista George Waits que se encarregou deste trabalho, traduzindo desta forma a orientação política da escola prussiana. Em seu artigo Lehwesen, de 1861, Sprechen Sie Deutsch? Ich nicht spreche Deutsch. Sprechen Sie Deutsch? Não, eu não spreche Deutsch nada. Em seu artigo Lehwesen, de 1861, ele definiu o dogma do elo fundamental como uma relação puramente pessoal, utilizando sua reputação de sábio para encobrir uma lamentável falsificação. Esta fica ali, inglês, francês e alemão ao mesmo tempo, é foda. Esta ficção satisfazia ao mesmo tempo o formalismo jurídico da burguesia. Só para quem faz, só para quem tem curso, né, Marcelo? Coitadinho de você.
Mas vamos lá. Esta ficção satisfazia ao mesmo tempo o formalismo jurídico da burguesia e o desejo dos Junkers de legitimar a propriedade de seus domínios. Na segunda metade do século XIX, os debates sobre a propriedade giraram em torno do mito da primitiva propriedade coletiva, provocando associações surpreendentes. Este mito obscuro possuía a vantagem de oferecer uma base à contestação do mito contrário e da eternidade da propriedade individual. Ele atraiu, consequentemente, alguns pensadores progressistas e uma pleiade de nostálgicos de uma ordem passada que viram nele um meio de solapar, sem muito esforço, as pretensões ingênuas e conquistadoras da ordem burguesa. Façamos uma rápida observação sobre Karl Marx. Hegel, no seu grande esquema da história, identificava os senhores medievais como proprietários, e Marx fez o mesmo, obstruindo desta maneira o caminho para uma análise necessária. No entanto, a dialética hegeliana, Herr Krensch, permitia voltar mais de perto ao assunto sobre este ponto encontram-se reflexões úteis, em particular nos Grundrisse, revelando as estruturas do fetichismo da mercadoria. Marx chegou a uma crítica decisiva dos fundamentos ideológicos da economia política, mas ele não teve nem tempo nem energia para continuar a pesquisa em termos históricos, legando à posteridade somente o alicerce provisório e sem substância que constitui a noção indeterminada de coação extra-econômica. As análises como as da pretensa acumulação primitiva ou da gênese da renda fundiária contêm elementos de reflexão decisivos e sempre preciosos, mas nada que forneça sequer um início de hipótese sobre a especificidade da lógica de funcionamento e de evolução da sociedade feudal. Em suma, Marx não construiu nada que poderia ser considerado uma teoria da relação de produção feudal. No final do século XIX, foi marcado por um grave recuo. O final do século XIX foi marcado por um grave recuo do racionalismo aplicado aos estudos das sociedades. Recuo cujo divórcio entre a história e a sociologia foi um dos aspectos mais desastrosos, e quando se considera a medievalística do século XX, nas suas linhas mais relevantes, fica-se espantado com o pequeno número de inovações intelectuais. Na França, Marc Bloch inseriu-se com prudência na herança do evolucionismo, sublinhando sua desconfiança em relação ao formalismo jurídico e seu interesse pela variante comparatista, praticada mais metodicamente por Otto Hintze. No mesmo momento, os medievalistas próximos do nacionalsocialismo, como Günter Franz ou Otto Brunner, criticavam asperamente o formalismo jurídico da concepção prussiana do feudalismo, preferindo ver neste último, de maneira igualmente ilusória, um sistema social equilibrado de tipo paternalista, no qual os senhores protegiam os camponeses. Mas o fenômeno de consequências mais desastrosas foi a tática dos ideólogos stalinistas que se contentaram com uma síntese mal feita entre o evolucionismo burguês corrente no século XIX e as rápidas observações de Lenin sobre a servidão na Rússia, em fins do mesmo século, batizando sem vergonha esse conjunto de teoria marxista. Uma forma um pouquinho escolástica da teoria das fases, empregada sobretudo para justificar esta ou aquela atitude geopolítica, foi considerada como reflexão. Em reação a isso, e também sem refletir, os historiadores ocidentais erigiram a teoria prussiana como a verdade primeira. A medievalística ocidental do século XX, apesar de pungentes negações, foi marcada sobretudo por um sufocante positivismo. Utilizando as aquisições práticas do século XIX, catálogos, inventários, edições de textos, repertórios de todos os tipos, a maioria dos medievalistas empregou toda a sua energia em trabalhos descritivos que permitiam, de fato, esclarecer um pouco vários aspectos da Europa medieval. Mas estes trabalhos, fundados sobre o empirismo de uma miopia catastrófica, estão cheios de contrassensos e erros de perspectiva. E a teimosia
recusa e a teimosa recusa em fazer qualquer reflexão mais geral ressaltam uma visão da Idade Média completamente caleidoscópica, antípoda de qualquer visão racional ou explicativa. Não existe espírito de síntese, pior que o do não existe espírito de síntese, pior que o do senso comum, forma de aproximação das realidades sociais que utiliza como ferramentas naturais e acima de qualquer suspeita as grandes categorias do espírito público contemporâneo, política, economia, direito, religião, arte, língua, cultura, família, etc. Sintagmas como sintagmas como lutas políticas, desenvolvimento econômico, preocupações religiosas, são ingenuamente considerados como dotados de um valor intrínseco, perpétuo, independente da sociedade considerada. Se pensamos que o historiador deve examinar minuciosamente cada grande forma da sociedade ou de civilização para tentar encontrar as articulações específicas de maneira a explicar seu modo de funcionamento original e poder expor assim a sua dinâmica própria, não se pode omitir uma fase de crítica radical deste sistema de senso comum. Isto, a fim de poder elaborar empiricamente, em cada caso, um repertório das mais importantes formas originais de relações sociais e de atividades, graças ao que se possa esperar construir um jogo de hipóteses o mais próximo possível da sociedade considerada, permitindo dessa forma obter uma imagem adaptada e realista de seu funcionamento. Em suma, uma imagem explicativa. É nisso que reside a importância atual da noção do feudalismo, noção provavelmente menos ruim para servir de enquadramento a um tal empreendimento científico. Se é necessário manter feudalismo, é que todas as palavras possíveis, Se é necessário manter feudalismo, é que, de todas as palavras possíveis, ela é a que melhor indica que se trata de um sistema. Jacques Legoff. Tendo aparecido no século XVIII, no contexto de queda de uma ordem antiga, a noção do feudalismo dizia-se então em francês regime feudal, em inglês feudalismo. É atestado em 1794. Traduzia a concepção de uma ordem global no exato momento em que uma dupla fratura conceitual rompia a possibilidade de uma aproximação direta da coerência desta forma de organização social, considerada então como caduca. As variadas evoluções da Europa dos séculos XIX e XX fizeram ressurgir várias vezes contextos em que esta noção de ordem social global aparecia ou aparece como inoportuna. Atenção permanente exatamente aí. Atenção permanece exatamente aí. Esta noção veicula e implica uma certa maneira de abordar a realidade histórica que se pode assimilar ao racionalismo crítico no sentido em que consiste em acentuar a profunda historicidade das realidades sociais, a necessidade de construções conceituais livres das ilusões do senso comum e a vontade de excluir qualquer forma de crença ou de conveniência social de critérios de julgamento. Construção de um corpo de hipóteses. A pesquisa historiográfica resulta, assim, em duas conclusões muito desestabilizadoras. 1. A própria noção de Europa feudal nasceu de um contexto que fazia dela um objeto contrastante, colocado a priori como exterior a qualquer dinâmica. Este contexto evoluiu, A própria noção de Europa A própria noção de Europa feudal nasceu em um contexto que fazia dela um objeto contrastante, colocado a priori como exterior a qualquer dinâmica. Este contexto evoluiu, mas a sua estrutura permaneceu estável. O sistema de representação atual continua sendo um forte obstáculo a toda aproximação racional deste objeto. 2. A revelação da dupla fratura conceitual leva inevitavelmente a considerar dois modos de enfoque muito comuns como erros irremediáveis. 2.
A definição de relações feudais como relações puramente pessoais ou qualquer forma de distinção entre o senhorio fundiário e o senhorio banal são contrassensos, já que é a fusão desses dois aspectos que constituía o núcleo daquela organização social. B. Qualquer quadro da sociedade medieval que coloque a eclésia em outra parte que não seja o centro do dispositivo resulta em uma visão truncada, desequilibrada e totalmente irrealista desta sociedade, a partir da qual todas as argumentações são meras ficções, mais ou menos pitorescas. A análise historiográfica mostra a necessidade de recuperar o pleno uso das noções ocultas pela dupla fratura do século XVIII, de examinar as estruturas às quais elas remetem, de corrigir os efeitos perversos dos destinos opostos dessas duas fraturas e de tentar mostrar como elas podem servir de base a um esquema de reconstrução da lógica geral da sociedade europeia durante a longa Idade Média, definida por Jacques Le Goff. Simples hipótese de trabalho sujeita à crítica. Nós propomos chamar de dominium uma relação social original constituída pela simultaneidade e unidade de dominação sobre os homens e suas terras. Os dois elementos-chave desta definição merecem reflexão e elucidação. Dominação e simultaneidade. Dominação não é um vocábulo límpido, cujo sentido seria evidente, como não o é também seu sinônimo parcial, poder. Dominação implica uma relação desigual e assimétrica, uma relação de força exercida em sentido único, traduzindo-se em uma certa vantagem tirada pelo dominante do dominado. Nem todas as desigualdades são denominações ou correção. Nem todas as desigualdades são dominações. Nem todas as subordinações são dominações. Dominação depende, em geral, de uma relação coletiva e, no âmbito social, um fato crucial, contrário à instituição imediata, apesar do hábito que o faz considerar evidente, é a disparidade numérica. Os dominantes sendo uma ínfima minoria em relação à enorme maioria de dominados. Em termos de analogia material, pode-se falar de um polo dominante em uma sociedade, mas não existe um polo dominado. Esta imagem pode ajudar a compreender por que é inútil e imaginário procurar uma fronteira entre dominantes e dominados. Pode-se observar aqui e acolá gradações visíveis ou alguma barreira, mas a situação habitual é a do contínuo e da imbricação. É necessário a partir da ideia básica de que o contínuo, ao invés de ser incomparável com uma relação de dominação, ou em certos casos concretos, ou em um certo quadro teórico, com a noção de classe, é seu correlato obrigatório. Simultaneidade não significa confusão. Mesmo nas épocas consideradas mais obscuras da Europa medieval, existia uma divisão de trabalho e uma distinção de funções desenvolvidas. A terra agrícola era, em geral, objeto de formas de apropriação mais ou menos definidas. Os diversos aspectos do poder sobre os homens, manutenção da ordem e da justiça, cobrança de um subproduto, exações diversas e o exercício da força armada, imposições de sistemas rituais e controle dos quadros ideológicos, originavam formas variadas de repartição dos papéis, assim como da cooperação, em certos casos de concorrência ou até de enfrentamento. Mas o grupo dos que exerciam os poderes que acabamos de lembrar brevemente era quase o mesmo grupo dos que tinham a terra sem trabalhá-la diretamente. E as intermináveis disputas dos medievalistas, sobretudo os germânicos, que se perguntam doutamente se os altos dignitários francos o eram porque grandes proprietários ou seus grandes proprietários o eram porque altos dignitários. São um exemplo de
são um exemplo maravilhoso de uma discussão absurda que, além de não fazer avançar o conhecimento, produz um bloqueio particularmente nocivo, contribuindo a fixar uma alternativa que distorce e quebra a realidade histórica considerada. Deve-se, aliás, dizer o mesmo da maioria dos dicionários de língua medieval, que contra todo o realismo se esforçam para separar em sentido real, em um sentido pessoal, a significação de uma série de vocábulos que, pelo contrário, têm como especificidade não distinguir os dois sentidos e considerar o dominium na sua unidade potestas, senioratus, dominium, demane, poeste, signori. Estes termos não possuem um equivalente nas línguas europeias atuais, pois a relação social que eles designam desapareceu. Na maior parte da Europa, até o século XVII, a produção era essencialmente agrária, e a riqueza provinha de uma expropriação direta sobre os agricultores. Ao contrário da sociedade antiga, a sociedade medieval europeia estava organizada para limitar a amplitude do artesanato, restringir a intensidade das trocas e proibir qualquer interferência entre o comércio e a organização social, confiando esse tipo de atividade a grupos estruturalmente marginalizados. Assim, as formas de organização da classe dominante só podiam ser diferentes e estruturas muito complexas. Assim, as formas de organização da classe dominante só podiam ser diferentes e estruturas muito complexas foram instauradas para assegurar, segundo outras modalidades, a coesão desse pequeno grupo em espaços muito vastos, assim como para assentar uma dominação estável e facilmente reprodutível sobre as populações agrícolas. Nesta perspectiva, o imperativo categórico era fixar os homens ao solo por meio de mecanismos eficazes sem ter necessidade de recorrer à violência física. A aristocracia em todos os seus componentes não poderia se reproduzir caso a população pudesse se deslocar em massa. Tal deslocamento significaria a desertificação dos espaços cultivados, consequentemente, a ausência de rendas e perigo mortal para os pouco numerosos grupos dominantes. A Eclésia foi a instituição dominante do sistema feudal europeu. Entendemos por instituição uma forma social de organização pensada como estável e perene, fundada sobre regras de funcionamento explícitas, distribuindo a seus membros ou aos indivíduos relacionados a ela papéis diferenciados, articulados uns aos outros. A Eclésia era uma instituição dominante na medida em que todos os habitantes da Europa medieval estavam obrigatoriamente relacionados com ela, que as regras ditadas por ela tinham um valor geral, pan-europeu e coativo, e que, acessoriamente, nem de longe, suas posses fundiárias e sua capacidade de acumulação material tinham equivalente. Eclésia, Eglise, Kirche, Church ou Igreja designavam ao mesmo tempo o conjunto de cristãos e hierarquia do clero e o edifício. As línguas germânicas retiveram um vocábulo derivado do grego kuriakon, que designava a casa de Deus. Interessante combinação entre topografia e dominação. A imbricação dos três sentidos é, de qualquer forma, uma indicação fundamental. Na sua composição, a extensão à Eclésia identificava-se à sociedade da Europa medieval na sua totalidade, exceto os grupos judeus, e pertencer à Eclésia não era uma opção. Ela dispunha de uma copiosa série de procedimentos dissuasivos contra qualquer contestação. As rejeições individuais conduziam à excomunhão, as rejeições coletivas, rapidamente colocadas na categoria de heresia, desencadeavam uma repressão brutal em que o braço secular estava antecipadamente
desculpado de todos os excessos imagináveis. A característica globalizadora, obrigatória e hierárquica da Eclésia era única e não há dúvida enquanto instituição dominante. A Eclésia constituía a armadura do sistema de dominação medieval e deve-se reconhecer no alto clero a fração superior da classe dominante feudal. A questão-chave, cuja solução é indispensável para uma compreensão mínima da coerência do sistema feudal, é a seguinte: qual era a relação entre a estrutura do dominium e a instituição eclesiástica? A descrição que demos acima do dominium permitiu mostrar que a relação crucial desta estrutura, e ao mesmo tempo seu ponto fraco, era a ligação dos homens com o solo. A dominação de um conjunto, pressupondo que os homens fossem propensos a serem ligados por uma terra, por uma estrutura que, tanto quanto possível, mantivesse sua dominação com um mínimo de correção. Como a Eclésia exercia este papel determinante? A parte principal da resposta repousa na síntese sólida entre um sistema de representação dos homens e do mundo e um sistema de ritos e de atribuição exclusiva dos papéis rituais. A princípio, o princípio básico que foi elaborado no decorrer do século IV e que encontrou sua expressão quase definitiva na obra de Santo Agostinho consistia, grosso modo, no seguinte: o mundo é visto como uma vasta entidade dividida em dois conjuntos opostos e assimétricos: Deus e Satã, o bem e o mal, o espírito e a carne. O homem é fraco e sozinho não pode escapar do pecado, da morte e de Satã. Mas este antagonismo intransponível é vencido por um terceiro elemento constituído pela união inefável dos dois outros e que permite, desta forma, a reconciliação e a salvação. É o que se chama indiferentemente de Cristo ou de Eclésia. O elemento principal repousava, portanto, na concepção precisa deste terceiro elemento, Cristo-Eclésia, já que, através de sua definição, passava diretamente à formulação abstrata do conjunto de estruturas de dominação e de controle da sociedade. Do século IV ao V, do arianismo ao calvinismo, a maioria das grandes batalhas internas do sistema feudal, todas as que questionaram sua organização, foram pensadas em termos cristológicos: divindade do Cristo, monofisismo, querelas das imagens, filioque-catarismo, negação pura e simples, presença real e transubstanciação. Evidentemente, é necessário juntar a estas concepções cristológicas e o conjunto de elementos que definem os objetos do culto: Trindade, a Virgem e os santos. A passagem deste esquema abstrato geral ao plano prático efetuava-se por meio da união de duas séries de objetos, as histórias e as relíquias. Desde o final do século IV, a Eucaristia devia ser celebrada sob um altar que incluísse relíquias. Estes dois objetos eram a figura privilegiada exclusiva do elo que a Eclésia constituía e reproduzia entre o espiritual e o material, entre Deus e os homens pecadores. Se o santo era um homem por intermédio de quem a intervenção divina manifestara-se expressa e visivelmente, a relíquia era o objeto material que trazia a marca desta intervenção divina. Quanto à hóstia, era objeto oferecido aos fiéis e que a noção sacralizadora do clérigo transformava em corpo de Deus, traduzindo assim um monopólio de sua ação de restabelecimento do laço entre os homens e Deus. Estes dois objetos, estritamente ligados aos altares, encerravam todo o sagrado medieval, no sentido em que eles formavam ponto de passagem obrigatório do elo salvífico de Deus e dos homens. Este ponto de passagem concreto e obrigatório constituía um potente motor de polarização do espaço, motor cuja eficácia foi reforçada pela concentração progressiva do conjunto dos ritos de passagem em um mesmo lugar: o batismo, desde a Alta Idade Média,
a inumação depois do casamento. O batismo e a comunhão ligavam cada cristão a um lugar específico, aquele em que Jesus e um ou vários santos manifestavam-se a ele como agentes exclusivos de sua salvação. Foi inicial e principalmente dessa forma que a Eclésia ligava os homens a um locus, permitindo o bom funcionamento do domínio. A Eclésia dispunha, por outro lado, de uma vasta base fundiária entre 1/5 e 1/3 das terras que, subtraídas das heranças e outras transmissões, reforçavam a permanência das estruturas fundiárias. Sistema de estabilização cujas rendas asseguravam à instituição e ao culto um fausto material e recursos intelectuais que os sustentavam com muita eficácia. A excepcional longevidade do sistema feudal europeu deve-se talvez à surpreendente simplicidade do esquema sobre o qual repousava, afastando a priori os fatores de instabilidade e atribuindo a prioridade à fixação espacial dos homens. O sistema feudal definia para si um objetivo que poderia resultar em estagnação ou em involução. A solução totalmente original, constituída pela dominação eclesiástica, conduziu ao que, retrospectivamente, parece ser uma forma de transformação a longo prazo. Como lembramos acima, as próprias condições de aparecimento da noção do sistema feudal na segunda metade do século XVIII, condições extremamente conflituosas, impediam a compreensão de qualquer dinâmica desta forma de organização social, pensada então como sendo ao mesmo tempo artificial e anárquica. Os ideólogos Os ideólogos da burguesia compuseram tem um pernilongo me mordendo, esse miserável, desgraçado, bicho do inferno. Com certeza o Deus da Eclésia não criou esse tal de pernilongo. Mas vamos voltar ao texto. Sai de reto, pernilongo do Satanás. Bom, retomando. Os ideólogos da burguesia compuseram a fábula teológica da luta dos burgueses medievais pela sua emancipação e pela civilização. Este mito ingênuo conserva um vigor surpreendente e a reflexão sobre os móveis intrínsecos da transformação da sociedade feudal é ainda embrionária. Do início do século IV a meados do século V, o Ocidente romano vive simultaneamente os últimos vislumbres da cidade antiga e a instalação dos elementos de base da estrutura feudal. Os dois primeiros terços do século IV conhecem ainda Os dois primeiros terços do século IV conheceram ainda algumas reconstruções de cidades e de vilae do tipo antigo, emissões monetárias abundantes, mercadorias ainda circulavam em grande quantidade através do Império. Mas a moeda rareou na segunda metade do século e as cunhagens na Gália caíram a quase nada após 420. A concordância com o balanço das escavações é impressionante. Depois de meados do século V, não há mais nenhuma reconstrução segundo o modelo antigo. Desde aquela época, a maioria das cidades tinha se transformado em vilas miseráveis. Se a cronologia pode ser discutida para as zonas meridionais, a ruptura material em toda a Europa mediana é clara. Falar de um mundo antigo, além do primeiro terço do século V, é um paradoxo fútil. Ao mesmo tempo, a passagem a uma agricultura extensiva foi geral. A invasão do centeio e de trigos, espelta, trigo miúdo, espelta da Tartária, desaparecimento de espécies animais romanas de grande porte e forte diminuição do tamanho médio dos animais. Apesar das controvérsias, parece que o Estatuto do Polonato estendeu-se amplamente, reduzindo a quase nada a utilização de escravos. Em suma, o sistema agrário foi arruinado. Este também foi o período de instalação das estruturas eclesiásticas. Desde a Eclésia, reconhecida por Constantino, Cristo foi proclamado Deus. Nicéia 325. O monastismo nasceu e imediatamente se reforçou. Os defensores da doutrina
Os defensores da doutrina anterior foram perseguidos sob o epíteto de arianos. O imperador Juliano tentou uma reação que exprimia as resistências do tradicionalismo romano, correção. Os defensores da doutrina anterior foram perseguidos sob o epíteto de arianos. O imperador Juliano tentou uma reação que exprimia as resistências dos tradicionalistas do tradicionalismo romano. Seu fracasso consuma o triunfo do novo sistema. Em Constantinopla, em 381, foi proclamada a divindade do Espírito Santo, o que praticamente completa a criação da Trindade. 381, presta atenção. Em Constantinopla, em 381, foi proclamada a divindade do Espírito Santo, o que praticamente completa a criação da Trindade. Santo Ambrósio organizou o culto dos santos e a presença de relíquias nos altares tornou-se obrigatória. Teodósio proibiu os cultos pagãos, 391. São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim e Santo Agostinho elaborou a suntuosa síntese dogmática que recebeu a sanção oficial em Calcedônia, em 451. Desgraçado, fica buzinando aí. Neste momento, na maior parte do Ocidente, a aristocracia tinha se reestruturado inteiramente. Infeliz, fica buzinando aí. Neste momento, na maior parte do Ocidente, a aristocracia tinha se reestruturado inteiramente com a ajuda dos eclesiásticos que, a partir de então, asseguravam o essencial da coesão aristocrática. A organização de um novo sistema de produção e de trocas caminhava de forma exatamente paralela à instalação da eclésia. Esta bela convergência raramente é observada. Todo esboço de estudo do sistema feudal que não considerar esse período e a Alta Idade Média continua fatalmente incompleto. Os manuais concedem um ínfimo lugar à dinâmica da Europa da Alta Idade Média. Esta dinâmica social, não material, pode ser analisada principalmente em termos de melhoria das articulações espaciais, erosão das estruturas não espaciais de um lado, fortalecimento dos moldes de fixação espacial de outro lado. O desenvolvimento do culto das relíquias e a criação contínua de novos santos provocaram uma generalização e um grande aumento das peregrinações. Um sistema hierarquizado instalou-se em poucos séculos, criando uma nova geografia sagrada. Geografia, de certa maneira, ativa, pois traduzia-se em amplos e permanentes vai-vém, por meio dos quais os fiéis interiorizavam profundamente a articulação do espaço. A relação entre as inumações e o espaço evoluiu mais lentamente, de maneira menos linear. As inumações antigas nos arredores das zonas urbanas reorganizaram-se nas cidades episcopais em torno dos túmulos dos santos situados extramuros. Gente, só abrir um parênteses aqui. Inumação é sepultamento. Inumar, sepultar. Vamos lá. Nas zonas rurais, desenvolveram-se vastos alinhamentos em pleno campo, cemitérios bárbaros, mas também inumações nas pequenas capelas dominiais. No período carolíngio, ocorreu uma grande dispersão das inumações em pequenos grupos, tendendo desta forma a uma maior homogeneidade. Enfim, o modelo dos cemitérios sistematicamente em volta das igrejas desenvolveu-se a partir do século X, triunfando no século XII. E foi justamente nesse momento que se produziu o intenso e decisivo fenômeno denominado por Robert Fossier de encelulamento, que correspondeu principalmente ao nascimento das comunidades paroquiais, tal como subsistiram até o século XVIII. A tendência a uma homogeneização geral
resultou, antes de tudo, de dois movimentos de erosão das estruturas não espaciais, os estatutos pessoais e o parentesco. O que a historiografia tradicional qualifica de personalidade das leis era uma forma de relações sociais, resultando principalmente das Workerwanderungen. Distinções práticas secundárias serviam de sinalizadores, permitindo fragmentar a população. Paralelamente, as estruturas de parentesco originárias da antiguidade tendiam a produzir, pelo menos em certas categorias sociais, grupos ditos discretos, sem cruzamentos. Os estatutos e o parentesco eram fundamentalmente estruturas independentes de toda coordenada espacial, cujo papel a Eclésia procurou restringir com uma inflexível energia. A personalidade das leis foi violentamente atacada e pulverizou-se rapidamente. Tudo se passou como se ela tivesse sido em grande parte substituída por um sistema de estatutos de dependência fortemente ligados ao solo com o estatuto do indivíduo, correspondendo desde então à sua residência e às suas terras utilizadas. Mas o movimento mais importante e de impacto mais decisivo em toda a evolução social da Alta Idade Média tocou as estruturas do parentesco no sentido próprio e em três aspectos principais: a supressão do divórcio e da adoção, a extensão do número de graus proibidos para a escolha do cônjuge e o nascimento e a afirmação do parentesco espiritual. Desde o século V, tinha desaparecido no Ocidente a adoção e o divórcio, entendido como repúdio da mulher pelo marido. Fora descrito e violentamente combatido pela Eclésia. A supressão destas duas possibilidades impedia qualquer manipulação da filiação e do parentesco carnal, especialmente em caso de ausência de herdeiro, desvalorizando e diminuindo sensivelmente o papel deste último. Do século V ao século XII, a Eclésia empenhou-se com incrível tenacidade para obrigar toda a população a procurar seus cônjuges cada vez mais longe, no sentido do parentesco, mas também no sentido espacial. A extensão desmesurada do número de graus proibidos marcou os progressos desta luta. Ao mesmo tempo, o parentesco batismal e o apadrinhamento ganharam uma crescente importância, traduzindo concretamente uma supervalorização das relações espirituais e, comparativamente, as relações carnais. O parentesco espiritual era um puro artefato controlado pela Eclésia. A extensão do parentesco espiritual reforçava o domínio eclesiástico. Ao mesmo tempo, o alargamento dos graus proibidos para o casamento, limitando cada vez mais as práticas de tendências endogâmicas, proibia os agricultores de constituírem pequenos grupos compactos e fechados, e facilitava assim o exercício da dominação. O efeito sobre a aristocracia foi mais ambivalente, pois, se podemos imaginar que a obrigação de contrair alianças longínquas acabava por regenerar permanentemente um tecido de relações a longa distância, o que permitia a toda a aristocracia europeia funcionar como uma vasta rede algo coerente. Tal situação só apareceu em um segundo momento. Em um primeiro, esta obrigação de exogamia longínqua conduziu, ao contrário, a uma lenta dissolução das estruturas de grupo semitribais, que formavam a principal articulação da aristocracia da Alta Idade Média. De fato, até os séculos IX e X, observam-se grupos cujas posses estão distantes centenas de quilômetros entre si e que não param de se deslocar de uma a outra, retirando a maior parte de sua força desta mobilidade.
combinada com circuitos de parentesco relativamente restritos. Provavelmente é preciso atribuir a erosão desta estrutura e a mudança simultânea em direção a um sistema baseado na fixação, topolinhagem e a sensível transformação da organização da aristocracia em uma grande parte da Europa do século X. Daí os outeiros e os castelos. Transformação que, sem dúvida, esteve na origem da modificação das relações de exploração e do que resultou a primeira fase do grande desenvolvimento dos campos europeus do século XI e XII. Seria, portanto, razoável levantar a hipótese de uma ligação direta entre a lógica global e um curso Seria, portanto, razoável levantar a hipótese de uma ligação direta entre a lógica global e um curso durante a Alta Idade Média e a mudança do modo de exploração dos homens e da terra a partir do século X, que provocou transformações materiais sensíveis por um efeito não intencional do jogo das estruturas, o que correspondia muito bem ao aspecto particularmente lento do movimento. A partir daí, pode-se mostrar em que o encedulamento dos séculos XII a XIII constituiu uma verdadeira síntese, fixação definitiva da rede de igrejas paroquiais, fixação dos cemitérios em torno dos lugares do culto, fixação da aristocracia, topolinhagens, enfraquecimento dos elos de parentesco carnal, desaparecimento dos estatutos independentes de ligação com a terra e, para coroar o conjunto, a aderência desses grupos de parentesco espiritual a um lugar de culto que são as comunidades paroquiais, frequentemente duplicadas e reforçadas por confrarias. Esta reestruturação geral produzia ela mesma um fortalecimento substancial das formas de controle e de dominação e que o permitiu aumentar as taxas, passar a um sistema agrário menos extensivo e, enfim, conceder um lugar menos desprezível às operações de troca e de comércio, assim como aos grupos que as efetuavam. A lógica de fixação ao solo continuou durante vários séculos. A lenta e desigual especialização agrícola pode ser facilmente interpretada como uma maneira de evitar a mobilidade e os fluxos da população. Da mesma maneira, podem ser interpretadas as múltiplas diferenciações que são muito menos atingidas do que se pensa normalmente. Infinita variedade de sistemas metrológicos, de idiomas, de costumes sucessórios, de habitats, de indumentárias. Nas cidades, o que chamamos de modo muito esquemático de sistema corporativo aparece essencialmente como uma transposição das estruturas do campo. Durante este período, como no período precedente, nada era concebido em termos de desenvolvimento, mas de conservação. O crescimento das taxas foi obtido principalmente por cobranças sobre os transportes e as transações, todo o comércio permanecendo estreitamente embutido. O desenvolvimento das especificidades e das especializações gerou, no entanto, um lento e inexorável movimento de progresso técnico. Simultaneamente, este crescimento dos particularismos locais acompanhava em cada lugar uma crescente homogeneização com as distinções de estatuto no interior das massas dominadas, desaparecendo pouco a pouco na medida em que se reforçava o controle eclesiástico sobre os indivíduos. Confissão pessoal, casamento obrigatório na igreja, registro sistemático dos batismos, falecimentos e casamentos. Assim, foi simplesmente a dinâmica intrínseca ao sistema feudal que produziu elementos bem conhecidos como a homogeneização da população dominada, a melhoria das técnicas e o lento aumento da produção, o fortalecimento das categorias sociais ligadas às atividades urbanas. Mas a chegada destes elementos era completamente alheia à lógica do sistema. No entanto, chegou o momento em que a lógica de fixação ao solo e o controle da população pela Eclésia entraram em contradição com estes elementos que aos poucos se articulavam.
Esta fase terminal foi o momento de aparecimento de uma série de fenômenos de bloqueio de involução, visando a conservação das formas de dominação que se tornavam obsoletas. Alguns exemplos. A ideologia do sangue e a prática das genealogias, o direito de primogenitura, maiorzado na Espanha, Enfels na Inglaterra, a noção de senhorio como uma entidade substancial, a oposição supostamente geográfica entre direito romano e o direito consuetudinário. Estes fenômenos, direito romano e direito consuetudinário, isso mesmo. Estes fenômenos estavam no fundo em contradição com a lógica profunda da Europa feudal, mas desastradamente, seu desenvolvimento no próprio momento da criação conflituosa da noção da Europa feudal conferiu-lhes uma importância desmesurada que a historiografia não soube, em geral, colocar em seu devido lugar, absolutamente mínimo e secundário. O domínio e a instituição eclesiástica foram opostas às duas reivindicações, liberdade de comércio e liberdade de consciência. E aqui estamos de volta ao ponto de partida da análise, após ter esboçado de maneira esquemática demais as grandes linhas de um jogo de hipóteses que permite, até certo ponto, mostrar a estreita relação entre a estrutura profunda do sistema feudal e os reflexos de suas letras transformações. A relação bem próxima de uma entidade. Correção? A relação bem próxima de uma identidade. No estado atual de pesquisa, a noção de feudalismo soa, antes de tudo, como um apelo a uma escolha da qual é inútil pretender se esquivar, ou nos acomodamos ao espírito de síntese mais difundido do senso comum, que se refere aos efeitos do acaso dos grandes homens, que a respeito de tudo invoca a infinita diversidade do real e a eternidade da psicologia humana, que acredita, portanto, na autossuficiência das narrativas e das pequenas construções locais, ou, então, percebemos a necessidade prévia de esclarecer a lógica geral de uma civilização para poder compreender o sentido de seus elementos e procuramos construir as noções e hipóteses que permitem, lenta e laboriosamente, aprender fragmentos de coerência nesta civilização, evitando, desta forma, atribuir relações que lhe são alheias, cada um que decida livremente se é possível. Alain Guerroux, tradução de Eliana Magna. Fim!